E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Que ótimo então. Vamos para o nosso devocional então, livro de Jeremias, a partir do capítulo 28, lembrando que é só uma devocional. E aqui, Jeremias, ele condena o Ananias, né? O Hananias ou Ananias. Por quê? Porque Deus fez uma parábola. Lembra que nós falamos no capítulo 27, o jugo da Babilônia, e aí Jeremias usou um jugo no seu pescoço para simbolizar o jugo de Deus sobre não só Israel, mas sobre todas as nações. Aí o bestão do Ananias chegou e falou assim, olha, eu vou remover esse jugo do teu pescoço, porque assim diz o Senhor, que haverá, ele diz aqui, removerei o jugo do seu pescoço, o jugo do rei da Babilônia, dentro de 2 anos. Trarei de volta os objetos preciosos do templo que o rei Nabucodonosor levou para a Babilônia. Aí o Jeremias olhou para Hananias e falou assim, ó, amém, tomara que a sua profecia se cumpra, eu desejo que ela realmente se cumpra, porém, é necessário que as profecias que digam respeito a esse tipo de previsão, que elas se cumpram no tempo devido, porque sempre houve advertência a respeito de guerra, calamidade e doença. Então essa profecia sua aí, que é uma profecia que nos traz esperança, ela tem que se cumprir. Quer dizer, zoando na cara do Ananias, né? Aí o Ananias foi lá, arrancou o jugo do pescoço de Jeremias e quebrou. E aí veio a palavra do Senhor dizendo o seguinte, você quebrou o jugo de madeira, mas eu colocarei um jugo de ferro. E você, Ananias, pela sua insurreição e rebeldia, você morrerá. Sua vida chegará ao fim até o final deste ano, pois você se rebelou contra o Senhor. Olha, vou dizer uma coisa para vocês, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Melhor coisa para a gente é obedecer a Deus. A melhor coisa é estar sempre lendo as Escrituras para saber qual que é a vontade de Deus, quais são os princípios, os valores, porque senão a gente corre o risco de assumir o controle de uma situação, achar que Deus está nela e Deus não está. E além de Deus não estar, Deus está avisando que não está e você está surdo, como o Ananias aqui, não está ouvindo o que Deus está falando. E aí você cai nesse engano aqui, porque aí você vai ter que pagar pela consequência do teu pecado. Não é pagar, não existe essa história de pagar, é que você peca e todo pecado tem uma consequência, né? O diabo ele veio para matar, roubar e destruir, ele é o pai do pecado, o pai da mentira, o pai do homicídio. Então você tem que tomar cuidado com isso. Aliás, você não, né? Todos nós temos que tomar cuidado com isso. Capítulo 29, o Jeremias ele vai mandar uma carta lá para os exilados, e aí Deus exorta os exilados lá no verso 5 e no verso 7, você pode perceber, que eles se multipliquem, que eles se estabeleçam, que eles plantem pomares, que eles comam frutos, que eles produzam, que eles multipliquem e não diminuam, que eles trabalhem pela paz e pela prosperidade daquela cidade, para onde Deus os deportou, porque a prosperidade deles dependia da prosperidade daquele povo. Então o que Deus queria é que eles se estabelecessem e não ficassem dando ouvidos às notícias que vinham, sabe, dos profetas que eram enganosos, dos falsos profetas, que falavam que em 2 anos eles iam voltar. E aí Deus complementa lá no verso 11, dizendo que os planos de Deus são planos de bem, são planos de fazer os exilados prosperarem e depois regressarem à terra de Judá num futuro de esperança. Então existe uma promessa. Olha, eu quero tratar vocês, Deus está dizendo. Quero tratar o pecado, a idolatria, a prostituição, quero tratar tudo. Então vocês vão ficar aqui 70 anos para purificar vocês e depois que vocês ficarem esse tempo, eu vou trazer vocês de volta como um remanescente maravilhoso, como um remanescente que vai trazer muitos frutos para mim e para vocês também. E aí, lá no verso 12 e no verso 13, o Senhor lembra os exilados que eles o encontrariam se o buscassem de todo o coração. Era necessário então o quê? Arrependimento, era necessário abandono do pecado, era necessário que eles abandonassem a idolatria, ou seja, o exílio ia tratar a questão de rejeitar os falsos deuses e também um compromisso sério com o Senhor, um compromisso verdadeiro. Então por isso que Deus levou eles lá para Babilônia. Lembra dos figos bons e os figos ruins? Os figos bons não são aqueles que ficaram em Jerusalém, aqueles são os ruins. Os figos bons são aqueles que Deus tirou para tratar na Babilônia. E lá no verso 16 e no verso 18, para evitar que os exilados na Babilônia se achassem numa condição pior do que aqueles que ficaram em Jerusalém, Deus diz que os compatriotas de Judá que ficaram lá em Jerusalém eram figos ruins e estavam prestes a sofrer um tempo de horror que estava por vir, que seria a última invasão em 586, que destruiu tudo, tacou fogo e acabou com tudo aquilo lá. Bom, lá no verso 20,
fala de dois profetas, Acabe e Zedequias. Os dois profetas profetizaram o que era errado, não obedeceram a Deus, não foram chamados por Deus, e a sentença deles, sabe qual foi? Morte. E a mesma coisa foi para o Semaías. Semaías também mandou uma carta lá para os exilados, Deus não autorizou ele mandar aquela carta, e depois Deus disse que essa rebelião custaria a vida dele. Bom, no capítulo 30 aqui tem a promessa de livramento. E aí você vai entrar numa fase bem legal do livro de Jeremias. Do capítulo 30, verso 1, até o 33, verso 26, são 4 capítulos que os autores chamam de livro da consolação. Seriam livros da consolação. E constituem um ponto alto do Antigo Testamento, onde está em contraste com as várias mensagens de julgamento de Jeremias, que Jeremias estava transmitindo para o povo. Essas mensagens aqui, elas estavam cheias de esperança e apontavam por uma maravilhosa restauração divina que o Senhor iria promover ao povo de Judá. Então presta atenção, a gente tira uma liçãozinha básica daqui. Primeiro vem a tempestade, depois vem a bonança. Confie no Senhor, tá bom? Muitas vezes Deus usa e vai usar todas as nossas tribulações, dificuldades para tratar quem nós somos, para que depois venham momentos de intensa, maravilhosa restauração para as nossas vidas. Bom, nesse capítulo 30 ainda, em 538, começou o regresso dos exilados, que foram o regresso desses exilados. Porém, mesmo quando eles regressaram, eles ainda foram dominados até o Império Romano. E eles experimentaram durante esse período um certo momento de liberdade. Por exemplo, na época dos Macabeus, eles experimentaram uma época de liberdade. Porém, eles, depois que voltaram do exílio, eles largaram a idolatria, e quando eles regressaram da Babilônia, e das terras distantes, eles tiveram um maior compromisso com Deus. Então é bem legal aqui esse trecho do capítulo 30, ele vai começar a falar, ele vai contar toda essa situação aqui. Também, o capítulo 30 retrata que depois de 70 anos de exílio, eles retornariam à Terra Prometida e haveria a reconstrução do templo e de Jerusalém. E seria uma comunidade organizada e eles teriam paz e prosperidade. Eles gozaram um momento disso aí realmente. Porém, depois, quando veio o Império Romano, houve de novo uma guerra, tribulação, foram dominados, e aí nós já conhecemos o resto da história que está descrita aqui no capítulo 30. No capítulo 31, começa falando naquele tempo, e aqui é muito interessante, porque esse naquele tempo aqui se refere, é uma expressão que se refere ao regresso do exílio que teve início em 538, como eu já falei. Porém, no verso 2, ele diz assim: assim diz o Senhor, os que sobreviverem à destruição que está por vir, ou seja, Deus se refere lá ao exílio que ainda não aconteceu, ao retorno do exílio, mas já está falando também aqui agora a respeito daqueles que sobreviverem à destruição que estava por vir na queda de Jerusalém em 586. Ou seja, no momento presente, Deus fala de dois momentos futuros. Deus fala de um momento futuro que ainda vai acontecer no retorno deles e outro momento futuro quando acontecer a última queda de Jerusalém. Tá? Lá no verso 9, nós temos ali, que eu achei muito legal também, que aqueles que regressaram à sua terra natal, eles iam chorar de alegria. Sabe por quê? Porque Deus não abandona os desamparados. Você vê isso no verso 8. Ele não vai se esquecer dos cegos, dos aleijados, das grávidas, das mulheres em trabalho de parto, ou seja, uma grande multidão, e quando essa multidão voltar, ele se derramará em lágrimas, pois essas pessoas iriam ver que o Senhor é o pastor, que o Senhor estava levando eles em segurança de volta, e eles iriam ver Deus como um verdadeiro pai, um pai que na hora que precisa disciplina seus filhos, mas na hora que precisa põe o filho no colo e aconchega ele. E nós nos sentimos assim muitas vezes, né? Porque Deus dá o mesmo tratamento para mim e para você. Muitos momentos nós temos um momento de disciplina, mas logo vem um momento em que Deus nos aconchega em seus braços e nós nos sentimos seguros na sua presença, e eu acho que esse é o momento mais maravilhoso da nossa vida. Bom, lá no verso 13, no verso 12, no verso 13, no verso 12, aliás, ele fala assim: a sua vida será como um jardim regado, não haverá mais tristeza. Ou seja, ele está dizendo aqui que o povo seria produtivo como um jardim regado, iria produzir muitos e muitos frutos, não o fruto que eles queriam, mas o fruto que Deus queria que eles dessem.
O verso 15 fala do clamor de Ramá, da angústia e do pranto que Raquel chora pelos seus filhos. Isso aqui foi usado lá em Mateus 2,18, se referindo lá ao homicídio que Herodes fez de todas as crianças menores de 2 anos para tentar matar Jesus, né? Então isso aqui, naquela época usaram essa profecia aqui de Jeremias. Tá? No verso 19, quando os exilados se deram conta do pecado que eles cometeram, eles falam lá: por causa da minha estupidez, senti-me profundamente envergonhado do que fiz quando era jovem. Ou seja, reconhecimento do pecado e voltando de novo para Deus. No verso 20, existe a declaração, uma declaração muito linda. Acaso Israel não continua a ser o meu filho querido? Diz o Senhor, tenho de castigá-lo com frequência, mas ainda assim o amo. Cara, isso aqui é uma declaração de amor de um verdadeiro pai, fala a verdade. Porque o pai, ele tem que corrigir os seus filhos. Então se você é pai, não se esqueça, você não tem que ser amigo do seu filho, né? Inclusive até o pastor Jacó comentou isso recentemente na conferência da família. Nós temos que ser amigos dos nossos filhos, mas acima de amigos nós somos pais. Então nós temos que corrigir, nós temos que exortar, que é indicar caminho, e admoestar, que é corrigir mesmo, impor castigos, pecados e até usar a vara, se for necessário. Porque muito embora nós tenhamos que corrigir, como Deus fala, que tem que castigar com frequência, ainda assim eu amo, porque eu só castigo aqueles a quem eu amo, aqueles a quem eu quero que se deem bem, que sejam tementes a Deus, porque se não fosse assim, meu filho, você ia largar para abandonar, beleza? Bom, lá no verso 30, lá no capítulo 31 ainda, capítulo comprido isso aqui, rapaz, capítulo comprido. No verso 18, no verso 18 não, no verso 29 tem uma menção aqui que fala dos pais, assim, dos pais comeram uvas azedas, mas o dente dos filhos é que se estragaram. E lá no verso 30 tem a explicação, ou seja, Deus está deixando bem claro aqui, quem cometeu o pecado é que vai pagar pelo pecado. Não tem resto do pai cometer e o filho pagar, o filho cometer o pai pagar, não. Cada um responde pelo teu pecado e ponto final. O povo todo era idólatra, o povo todo era pecador, o povo todo estava pagando a conta do que eles fizeram. Beleza? Lá no verso 31, eu deixei uma anotação aqui também, que a diferença fundamental entre a nova aliança, entre a nova aliança e a aliança que Deus havia feito com os antepassados, era que essa segunda, Deus escreveria a sua lei no coração das pessoas, né? No coração de cada um. Por exemplo, no nosso coração, Deus escreveu no nosso coração a sua lei. Enquanto que na antiga aliança era uma aliança externa e jurídica, como eu anotei aqui, a nova aliança seria um relacionamento pessoal, dinâmico, ou seja, ia enfatizar a mudança, a transformação redentora que Deus iria fazer através do Espírito Santo na vida dos novos componentes dessa aliança. É a obra do Espírito Santo. Jesus disse, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso não endureça teu coração, por favor, em nome de Jesus. Se a palavra te exorta, permita que ela te exorte e deixe que o Espírito mude a tua concepção, mude o teu coração. Não fica resistente, porque a resistência se compara à rebelião do povo de Judá. Nós temos que concordar com Deus, principalmente em relação à sua palavra, beleza? Capítulo 32, tem aqui, é maravilhoso. Aqui Jeremias explicou, aqui é uma compra, né? O Jeremias compra um campo. E aqui o que Jeremias está dizendo, Deus manda ele comprar o campo lá em Anatote, na terra dele. Estava tudo cercado e, vou pagar um preço justo por esse campo. E, daqui a pouco os babilônicos vão entrar aqui. Para que eu tenho que comprar esse campo? Bom, aqui Deus, algum dia, ele traria os exilados de volta e faria daquela terra um campo produtivo, onde haveria novos comércios, o gado estaria ali de novo, as plantações iriam comercializar normal e o comércio iria se estabelecer, as plantações iriam ser cultivadas, ou seja, Deus estava profetizando que tudo seria restaurado. Então essa compra significava olhar para o futuro. Então não é que a terra ficaria arrasada para sempre, não, estou comprando porque Deus mandou, porque Deus disse que lá na frente isso aqui vai voltar ao teu seu real valor, ou até muito mais, vai ser muito mais valorizado. Então esse aqui é o que quer dizer o capítulo 32, quando Jeremias compra esse campo, tá bom? E lá no finalzinho dele vai falar novamente da nova aliança, né? Que a nova aliança ela vai criar raízes profundas no espírito do povo, individualmente e como comunidade também, o individual dentro da comunidade. E é um relacionamento
que tornaria o povo cada vez mais próximo de Deus, cada vez mais junto de Deus, né? E a nova aliança, o povo deixaria de prestar culto da idolatria, abandonaria a prostituição, o adultério, o sacrifício de crianças, o queimar incenso para ídolo, altares pagãos, iria abandonar tudo para se dedicar única e exclusivamente ao único e verdadeiro Deus, né? Como nós hoje adoramos somente o Senhor Jesus, mais nada. Nenhum outro nome, nenhuma outra pessoa, ninguém é digno, só o Senhor Jesus. Só Ele nos traz salvação, só no nome dEle nós encontramos esperança e salvação, por isso nós temos que ser fiéis a eles. No capítulo 33 existe promessa de paz e de prosperidade, né? Principalmente ali no verso 3. Pergunte-me e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Então muitas vezes você tem um momento de dor, um momento de angústia, um momento que até aparentemente parece derrota, só que nós não sabemos qual que é o plano perfeito de Deus. Então se você confia em Deus, você não pode achar que você está derrotado, que você está acabado, que você está destruído. Eu sei, pode estar doendo, faz como Jeremias, conversa com Deus. Se queixa com Ele das dores que você sente, se queixa com Ele daquilo que você está sentindo, mas acima de tudo, faça como Jeremias, confie em Deus e coloque nele a sua esperança. Nós podemos queixar com Deus, entregar as nossas dores a Ele, mas perder a confiança no Senhor jamais, jamais. Porque lá no verso 7 ele diz que vai restaurar o povo de Judá e de Israel e vai purificar das suas maldades. Ou seja, o sofrimento, na verdade, ele leva a uma reflexão. E nessa reflexão, o arrependimento, ele vem e esse arrependimento nos traz a purificação, o perdão, a restauração para louvor da glória do Pai. Amém? Então todo um momento de sofrimento, todo momento de tribulação, de angústia, é um momento de reflexão. Eclesiastes fala que a casa do velório é melhor do que a casa de festa, porque ali você reflete sobre a vida. Então, realmente, no mundo teremos aflição. Jesus disse isso, mas tem de bom ânimo, Ele venceu o mundo. As tribulações vêm para que nós possamos suportá-las com alegria, confiando no Senhor, porque Ele é a nossa fonte de alegria. E lá no verso 23 até o 26, o Senhor ele havia rejeitado os indivíduos, as cidades e os reinos, mas jamais abandonaria o seu povo, que abrangia várias e várias gerações. Você vê lá que o povo era rebelde lá com Moisés, foi rebelde lá em Juízes, foi rebelde em Reis, depois foi para o cativeiro, entendeu? Olha, Deus nunca abandona o seu povo. Então nós temos essa segurança, que se nós nos mantivermos fiéis em Cristo nos mantivermos fiéis a Deus, Deus vai honrar os nossos filhos. Deus vai conduzir os nossos filhos através do nosso testemunho, do nosso exemplo, na presença dele e os filhos deles na presença dele também, e assim sucessivamente, né? Então são várias e várias gerações servindo a Deus. É a geração do meu pai, a minha geração, a geração dos meus filhos e do filho dos meus filhos, né? Todas elas servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso, é uma promessa edificante que nos traz segurança e certeza de que o Senhor jamais abandona aquele que são seus. Amém? Então Deus abençoe sua vida, terminamos aqui o nosso devocional, espero que ela tenha sido produtiva para você, que você tire lições preciosas, não esqueça, leia a Bíblia, se fortaleça no poder do Espírito Santo. Jeremias mostra que tem tribulação pra caramba, mas tem vitória e tem promessa de Deus muito maior do que as tribulações, beleza? Então fica firme no Senhor, continua lendo, se fortalecendo e divulgando. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione as notificações, dá um like aí por favor. E acima de tudo, publique, divulgue, passe para as pessoas que estão passando por momentos de dificuldade, seus parentes, amigos, lista de transmissão, manda para todo mundo, entendeu? Se uma pessoa assistir e for impactada por isso aqui, já valeu a pena, tudo já valeu a pena, amém? Então Deus abençoe sua vida, que você continue produtivo no reino de Deus. Até a próxima, valeu, tchau!